id, ego e superego. Segunda tópica freudiana ou teoria dinâmica. O vídeo de hoje é sobre id, ego e superego. Bom, se você acha que id, ego e superego é coisa de outro mundo, eu quero te dizer que não, que é super simples e vou usar uma metáfora aqui para explicar. Muito importante você entender que essas estruturas elas se complementam, elas andam lado a lado, juntas, como as nossas duas pernas, os nossos dois braços. Elas são não pares, mas um trio. Para compreendê-las é muito importante entender que elas estão juntas, atuando simultaneamente, ok? Então vamos lá. Id. Id é a nossa criança interior. O id, ele é os nossos instintos, as pulsões, os desejos. Por que a gente faz essa metáfora falando assim, é a criança? Porque criança não entende o que pode, o que não pode, criança não entende o que é certo, o que é errado. Criança, ela não tem uma noção da realidade, ela só entende aquilo que ela quer. Se ela quer sorvete, ela não entende que está doente. Se ela quer brincar, ela não entende que está chovendo. Id é assim, o id ele quer ir brincar, ele quer ir tomar sorvete, ele quer o que ele quer. O id ele é a nossa parte que deseja e é muito importante compreender. O id ele é guiado somente pelo princípio do prazer. Ele não conhece as outras realidades, isso aí fica totalmente a cargo das outras coisas. Isso quer dizer que id é ruim porque cria aquela ideia, né? Até tem gente que usa a metáfora do anjinho e do capetinha, onde o capetinha é representado pelo id. Mas espera aí, e o lado bom do id? O id é aquele que nos dá vontade de viajar, de passear, de fazer coisas diferentes. O id é a nossa parte mais importante, não tem de jeito nenhum como ele ser o capetinha daquela metáfora do anjinho e do capetinha. Por quê? Porque o id é o que vai fazer você atingir um objetivo, porque ele quer aquele objetivo. Ele olha para uma coisa e ele deseja aquilo, ele quer chegar lá. Ele é o que vai te dar a motivação no longo prazo para conquistar os seus objetivos. Por quê? Porque ele deseja o que está lá, no final daquele objetivo. Então, o id ele é muito importante para você querer fazer coisas divertidas, porque ele deseja fazer tais coisas. Ele deseja realizar tais coisas, ele deseja ir para a praia, ele deseja viajar, ele deseja passar um tempo a dois, ele deseja ir num evento, assistir um show, ele deseja essas coisas. Então ele não tem somente coisas ruins, ele também não tem um controle sobre a sua vida que você vai fazer tudo que id quer. Não, o id ele vai ser o desejo. O id te dá vontade de viver. Olha como ele não tem como de jeito nenhum ser algo totalmente ruim. Ruim é o que nós fazemos quando temos um ego frágil que se entrega somente aos desejos do id, quando nossa balança está desregulada, mas eu chego lá. Então, o id é aquilo que é o nosso desejo, mas não quer dizer ruim, porque desejar é bom, desejar é o que nos mantém vivo. Se você deseja coisas, você anseia por coisas, isso te motiva, isso te faz correr atrás, isso te faz querer. Quando alguém se apaixona, ele deseja aquela pessoa e para conquistar aquela pessoa, ele age e aquilo é gostoso. É o id quem deseja aquela pessoa, é o id quem deseja uma profissão, é o id quem deseja uma casa própria, é o id quem deseja conquistar qualquer coisa que você queira, é o id quem tem esse desejo, é o id que quer ir fazer um mochilão, é o id que move todas essas vontades que fazem viver coisas. Ok, e aí o superego? Bom, o superego ele é o lado oposto de id, ele é a lei, ele é as regras, as normas, aquilo que pode, aquilo que não pode. Ele, num termo da criança, fala-se assim, superego é o pai. E realmente o superego ele é criado pelas figuras autoritárias de pai e mãe, autoridades, professores, enfim, todas as autoridades que vêm sob a vida da criança. O superego ele se forma a partir dessas autoridades, tanto que superego também é uma questão cultural, tá?
porque ele absorve dessa cultura que está ao redor da criança em formação. Então é importante compreender que a construção do superego, ela tem a ver com o contexto, com a cultura, com a vida que aquela criança leva, as figuras de autoridade que ela tem, porque nada se cria do nada. Crianças aprendem coisas a partir daquilo que elas veem. Por exemplo, criança tá gritando, tá brigando, tá batendo nos outros. Quem ela tá vendo fazer isso? Porque ela não vai fazer isso só naturalmente, não vai ser uma coisa espontânea dela fazer isso daí. Bom, então essas leis, essas regras que vão ser internalizadas, elas são ensinadas. E o superego é isso. Ele é as leis, as regras, as normas, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, aquilo que é legal, aquilo que é moral. Ele é um freio pro id. O superego é regido, é movido pelo princípio da realidade. Então, ele está totalmente conectado ao que é real. Ele não tem as alucinações de id, de querer a todo custo. Ele é o oposto. Ele tem as regras e as leis. Mas lembra que eu falei que eles andam simultaneamente? Eles andam interagindo. Então, um deseja e o outro é a lei. Mas espera aí, então ele também é ruim? Ele é só ruim? Claro que não. É no superego que você tem o desejo de pular de paraquedas e o superego te fala assim, opa, peraí, vamos ver direitinho isso daí, vamos entender como é que funciona. É o superego que vai buscar compreender os perigos de uma situação do desejo do id. É o superego que vai compreender aquilo que é legal ou ilegal em relação aos desejos do id. Então ele vai colocar segurança sobre a nossa vida. Ele vai colocar discernimento, compreensão, até mesmo ele vai ponderar, olha, se eu fizer tal coisa, eu magoo tal pessoa e eu gosto de tal pessoa. Então, mesmo que eu gostaria de fazer tal coisa, não farei, porque gosto mais de tal pessoa. Então, ele coloca esses freios morais que são muito importantes para a civilização. O superego é uma forma de civilização do id. E por isso que é muito importante que eles andem simultaneamente, que eles andem juntos ali. Então, id é o desejo, movido pelo princípio do prazer. Superego é a lei, a regra, a norma, movida pelo princípio da realidade. E o ego, onde que entra nessa história? Bom, sabe aquela balancinha de pêndulo de dois lados assim? É aí que entra o ego. O ego, ele é aquela balança. O ego, ele é um juiz. Ele vai pesar as exigências do id, os desejos do id, com as normas e as regras do superego. E aí o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, olha, olhei aqui o que você me disse, olhei aqui o que você me disse e a solução é tal. A gente vai fazer isso daqui. Ou seja, ele pega um desejo, coloca as suas regras e aí ele fala assim, isso pode, isso não pode, assim que vai seguir, assim que não vai seguir. Ok, agora vamos compreender o que isso influencia na prática na nossa vida. Imagina uma pessoa que é totalmente guiada por id, uma pessoa que é movida exclusivamente pelo princípio do prazer. Essa pessoa só faz coisas para prazer momentâneo, né? Ela não consegue adiar o prazer, ela não consegue, ela é quase que uma escrava dos seus próprios prazeres, só faz o que gosta, só faz o que quer, nunca se importa com nada além daquilo que ela quer. Isso é uma balança desregulada, a balança dela tá assim, ó, tem peso extra aqui por alguma razão. Esse peso extra precisa ser tirado um por um. Por quê? Porque senão na hora de pesar uma balança desregulada, ela não pesa o que está certo, ela não pesa o peso certo, né? E essa balança também pode estar desregulada pro superego. Quem são essas pessoas? Vamos dar uns exemplos bem práticos, tá bom? Imagina que uma pessoa tá de dieta, só que ela é totalmente guiada pelo id, totalmente guiada pelo princípio do prazer, ou seja, a balança tá desregulada, tá? Ela olha para um doce e fala assim, docinho, vou comer docinho. Desejo do id. Aí o superego vem e fala assim, não, você tá de dieta. A balança não vai fazer nada. Por que a balança não vai fazer nada? Porque ela tá desregulada. Essa pessoa vai comer o doce.
que seria a situação ideal? Ó, a balança tá aqui. O id vem e fala assim, docinho, chocolate. Colocou aqui. Tá. Aí o superego vem, você tá de dieta. Colocou aqui. O ego vai falar assim, bom, viu aí o equilíbrio, né? Docinho não, você tá de dieta. Acabou. Essa pessoa vai seguir, tchau docinho e já era. Por outro lado, a balança pode estar totalmente desregulada pro lado do superego. Então são pessoas extremamente rígidas. Aí elas não cedem em nada aos prazeres. Então seria assim, ó. Festinha da faculdade. Não, você vai estudar. O id vem assim, vai ter festa da faculdade, quero ir. Aí o superego vem assim, nem pensar, você tem que estudar. A pessoa tá de férias, mas ela tem que estudar, tipo, ela não se permite nenhum prazer. Agora, se a balança tá regulada, nesse caso, é assim, ó. Festinha da faculdade. Aí vem o superego. Não, você tem que estudar. Não, você não tem que estudar. Não tem esse esse tem que estudar, entendeu? Por quê? Não tem nada demais na festinha da faculdade. Ok. O ego vai falar assim, bom, então não tem nada demais na festinha da faculdade. Por quê? Porque eu estudei, porque eu já passei, porque eu tô de férias, eu posso me permitir um momento de prazer. Então, o superego, ele não vai ter uma demanda extremamente exigente, como teve no caso anterior, de uma pessoa extremamente rígida. Também são pessoas extremamente avarentas, quando elas estão desreguladas pro lado de cá, a pessoa sente culpa em descansar. Ela acha que ela podia estar fazendo algo produtivo enquanto dorme. Então, tanto a balança desregulada para cá quanto a desregulada para cá precisa ser regulada. Aí é o trabalho terapêutico de tirar ali o que está desregulando essa balança, esses pesos que não são da situação atual, precisam ser retirados. É muito importante fazer isso para que a pessoa possa seguir pesando só as situações atuais, dentro de cada contexto, guiada por id, ego e superego. Bom, espero que eu tenha clareado de uma forma bem simples esse tema. Sei que é um tema de difícil entendimento quando a gente entra num primeiro contato. Vou deixar de bônus aí o seguinte: algumas traduções, a tradução que foi feita das obras freudianas do inglês, elas usam id, ego, superego. A tradução que foi feita do alemão usa isso, eu, supereu. Trata-se da mesma coisa. Id é isso, eu é ego, supereu é superego. É só uma questão aí de tradução, que cada tradução escolheu ali um termo diferente, e muitas vezes você pode encontrar id como isso, ego como eu e superego como supereu. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, fala se ficou claro. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui que eu vou ter o maior prazer de responder. Se preciso, faço um vídeo para responder, ok? Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve também.